Alô? Como é que passa a apresentação? Esse aqui. Vou ficar por aqui. Só testar aqui. Vai, como é que eu volto? Do e-mail de baixo. Passo. Boa tarde. Cheguei correndo agora, não deu tempo de respirar não, mas vamos lá. Né? Estamos aqui a convite do Maico, da FECAM, para participar do Seminário Brasileiro do Simples Nacional. Santa Catarina, hoje, dia 25. Né, meu nome é Fernando Sônia Lousada, eu estou ocupando a função de secretário executivo do Comitê de Gestão do Simples Nacional. Eu estou há pouco tempo nessa função, né? O nosso antecessor, Silas Santiago, ficou mais de 10 anos. Né? Então, ele se aposentou, levou bastante conhecimento embora, né? Mas a gente tem outras pessoas que conhecem bastante do Simples Nacional. Eu não sou uma delas. Mas nós temos pelo menos duas aqui. O Maicon e a Sati, que conhecem muito do Simples Nacional. Eu vou falar algumas coisas para você, algumas noções básicas, algumas novidades. Né? Então, quem ainda não está no Simples Nacional, eu vou passar algumas informações aqui. Quem já está há muito tempo, algumas informações aqui são bem simples, né? Como deveria ser o simples todo. Né? Eu vou começar assim com a notícia que foi publicada há alguns poucos minutos no portal do Simples Nacional. Né? No dia 16 agora de setembro, a Receita Federal, como faz todos os anos, ela vai fazer uma exclusão de empresas devedoras do Simples. Né? São 738 mil empresas que foram notificadas pelo domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional. Né? Elas devem juntas 21,5 bilhões de reais. Bastante dinheiro, né? Bastante dinheiro, né? Então, elas terão 45 dias para tomar ciência pelo domicílio tributário eletrônico e 30 dias para regularizar, impugnar ou serem excluídas do Simples Nacional. Né? São muitas empresas, né? E aqui não tem MEI, só empresas mesmo. Tá? De Santa Catarina, nesse rol, são 42 mil empresas que foram notificadas, né? Foram comunicadas. E juntas elas devem 1,4 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro, né? É bastante dinheiro. Na Receita Federal, né, o Simples costuma ter uma prioridade baixa em relação às outras empresas, porque elas juntas, a arrecadação delas é baixa. Mas nós estamos trabalhando lá, né? A Receita Federal trabalha bastante com o Simples, dá bastante apoio, né? Mas o foco lá sempre é lucro real, outras coisas desse tipo. Então vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho, né, do Simples Nacional aqui. Né? A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre o tratamento tributário diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil. Né? O Simples Nacional, que é um regime que foi adotado junto por União, Estados, DF e municípios. Né? Nós estamos aqui, eu não sei se tem representantes de Estado aqui, ou se é todo mundo dos municípios. Todo mundo dos municípios? Amanhã vai ter, né? Vamos lá. Bom, o que a gente vai falar aqui um pouco hoje? A gente vai falar do histórico legal aqui do Simples Nacional, né? Um pouquinho do conceito, como é que é feita a opção pelo regime, os limites, como é que é o cálculo. Essas partes quem já está no Simples Nacional já conhece bastante, né? Então, como é uma palestra inicial de aspectos gerais, eu estou dando uma geral aqui no Simples. Perguntas difíceis o Michael vai poder responder. Né? Vou falar um pouco do Comitê Gestor do Simples Nacional, do MEI, do processo de consulta, do processo judicial e convênios, do portal do Simples Nacional, algumas alterações que estão feitas em projetos e estatísticas. Eu não vou falar nada de reforma tributária porque eu absolutamente não sei. Né? Tem os projetos que estão no Congresso, eu não sei qual é o projeto do governo em relação ao Simples Nacional. Vai ter mudança, né? Porque vão mexer, tudo que a gente vê vai mexer no ISS, no ICMS, PIS, COFINS. Então vão mexer no Simples Nacional. Como? Eu não sei. Né?
Mas vamos lá, vamos ver como é que ele está hoje. Vou falar um pouco do histórico legal, né? A Constituição em 88, né, já trouxe 2 dispositivos sobre as microempresas, né? No 170, né, da ordem econômica, dizendo que deve observar os princípios de tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras, e que tenham sede e administração no país, né? E no artigo 179, fala que a União, Estados, DF e municípios dispensarão às micro e pequenas empresas tratamento jurídico diferenciado, né, promovendo a simplificação tributária. Então isso já vem na Constituição desde 88. Né? Com base nesses 2 artigos, foi criado o Simples Federal. Né? Já tinha essa previsão na Constituição. Né? Então foi criado pela Lei 9.317 do Simples Nacional com 6 tributos federais. Os mesmos estão no Simples Nacional hoje, mas a participação de estados e municípios não era obrigatória. E o que aconteceu? Estados e municípios não entraram no Simples Federal. São Paulo entrou, mas na regra poucos entraram. Né? Então essa hipótese não foi confirmada. Por isso, né, não sei se só por isso, mas após isso veio a Emenda Constitucional 42, né, com 2 dispositivos, né, o 146.3d, que cabe à lei complementar, né, a definição, tratamento diferenciado e favorecido para as MES e EPP. E no parágrafo único desse artigo, né, a lei complementar de que trata o inciso 3d também poderá instituir regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, Estados, DF e municípios, observado que opcional contribuinte pode ter condições diferenciais por Estado, recolhimento unificado de distribuição aos entes imediata, arrecadação, fiscalização e cobrança compartilhadas. Então isso aqui já desenhou o Simples Nacional na Constituição, né, em 2003. Né? Rapidamente, 3 anos depois, né, com a Lei Complementar 123, foi instituído o Estatuto da Micro e Pequena Empresa no Brasil. Né? Foi um marco para essas empresas, né? Unificou a legislação do segmento numa única lei, né? Uma lei bem complicada, né? Definiu o que é micro e pequena empresa, estabeleceu condições diferenciadas e favorecidas para registro, legalização, acesso a mercado, relações de trabalho, crédito, capacitação. E, para nós, né, eu acho que todos aqui são da administração tributária de uma forma ou de outra, né, instituiu o Simples Nacional. Né? Acho que todo mundo já sabe isso, né? A gente faz uma revisão. Né? Isso aqui é um retrospecto legal das leis e a parte constitucional sobre o Simples Nacional. Desde 1998 que a gente passou, né, no artigo 170 e no 194, tinha benefícios para as micro e pequenas empresas brasileiras. Em 96, a instituição do Simples Federal, né, 23 anos atrás, o limite era 720 mil. Né? 6 tributos federais, ICMS e ISS facultativos. Né? Em 98, o limite foi para 120 mil, ou 1.200.000, perdão, a partir de 99. Veio a emenda 42, que a gente já falou, né? Que permitiu a unificação no Simples Nacional. Em 2005, o limite do Simples Federal foi para 2.400, a partir de 2006. E, finalmente, em 2006, a Lei Complementar 123, né, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, instituiu o Simples Nacional, mantendo o limite anterior que tinha no Simples Federal, né, 2.400.000, unificando 8 tributos, né, 6 federais, ICMS e ISS. Em 2008 foi criado o MEI, né, com limite de 36 mil a partir de 7 de 2009. Alíquotas aqui de INSS 11%, ICMS R$1, ISS R$5. A gente vai falar um pouquinho do MEI depois.
Em 2011, a alíquota do MEI para a Previdência caiu para 5%. Né? Em 2011, a Lei Complementar 139 colocou o limite do Simples em 3 milhões e 600 e do MEI em 60 mil reais. E já veio com parcelamento, né? Em 60 meses. Depois, a Lei Complementar 147, limite extra do Simples Nacional para exportações, ou seja, dobrou o limite do Simples para as empresas exportadoras, né? E permitiu a opção dos prestadores de serviços chamados intelectuais. Né? Depois, a Lei Complementar 155, né? A partir de 2018, criou o que temos hoje, né? A tributação progressiva do Simples Nacional, o limite de 4 milhões e 800, chegou a se discutir o limite de 14 milhões e 400 do Simples Nacional. Era o que o Sebrae queria. Né? Mas após estudos, ficou em 4.800 para os tributos federais, né? Permaneceu 3 milhões e 600 para estados e municípios. Né? E em 2018 veio o PERT, né? O parcelamento mais que especial, em 180 meses. E agora, nesse ano, duas leis complementares, né? Uma criou o Inova Simples, né? Dizendo que as startups não podem ser MEI e as empresas simples de crédito não podem ser do Simples Nacional. Estudos anteriores, a empresa de simples de crédito poderia ser do Simples Nacional. Ela só tem o nome de Simples. Né? E tivemos agora, né, a Lei Complementar 168, que instituiu a opção retroativa a janeiro de 2018 para empresas do Simples Nacional. Não foi muito bom, não. Acho que 2.000 e poucas empresas só optaram por isso, meio papel, junto com a Receita Federal, e o tratamento é manual. Então está complicado. Vamos avançar mais um pouquinho. Falar um pouco do conceito, né, e da opção, né? Vou passar rápido, tá? Isso aqui é como se fosse uma revisão, ou então a primeira para quem ainda não viu, né? O conceito de micro e pequena empresa, que está na Lei Complementar 123, né? É a sociedade empresária, a sociedade simples, a EIRELI, o empresário individual definido no artigo 196 do Código Civil, né? Essas empresas registradas mercantil ou civil e com os limites de receita bruta, né, de bens ou venda de serviços até 4 milhões e 800 são micro e pequenas empresas. Né? Ainda não é o Simples Nacional. Aqui é micro e pequena. Nem toda micro e pequena empresa pode ser do Simples Nacional. Né? Já o Simples Nacional é o regime especial unificado de arrecadação de tributos, né, e contribuições devidas por essas micro e pequenas empresas. É um regime opcional, conforme já mandava a Constituição, na emenda 42, para atividades e situações não vedadas e é regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Aqui mais à frente eu vou falar um pouco do comitê, como é que é a participação dos municípios nesse comitê, né, que aí talvez sejam coisas que não estão no dia a dia de vocês. Né? O Michael participa lá com a gente na Secretaria Executiva. Vou avançar mais um pouco. Bom, o Simples Nacional unifica 8 tributos, né? O Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, IPI, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, COFINS, PIS/PASEP, a Contribuição Patronal Previdenciária, nem sempre, o ICMS e o ISS. São esses 8 tributos, mas como você já deve saber, nem sempre, né? Na maioria dos casos eles estão unificados, né? Mas tem muitas e muitas exceções. Né? E o Simples Nacional não exclui outros tributos. Aqui está exemplificativo, né? Que é o Imposto de Operações Financeiras, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, o ITR, Imposto de Renda sobre Renda Fixa ou Variável, Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, o FGTS, a Contribuição Previdenciária do Segurado, né? Eles não estão incluídos, o PIS/PASEP e COFINS na importação de bens e serviços, não está incluído no Simples Nacional, ICMS, substituição tributária, monofásico, devido por terceiros, ISS, substituição também, retenção da fonte, exportação de serviços, e os demais tributos que não estão relacionados não estão incluídos.
Então tem muita coisa fora do Simples. Vou avançar mais um pouquinho. Né? Bom, a empresa para ir para o Simples Nacional, ela tem que optar. Né? Essa opção, ela é regulamentada pelo Comitê Gestor, né? Ela é irretratável para o ano calendário todo e implica a aceitação do domicílio tributário eletrônico. Isso já são inovações aí do DTE para as empresas, para as micro e pequenas empresas do Simples. Né? Isso aí é um grande avanço. Né? Bom, a empresa em início de atividade tem 30 dias para optar pelo Simples Nacional e só após o deferimento das inscrições municipais e estaduais. O prazo total máximo para ele fazer essa opção tem que estar em 180 dias do início da atividade. Isso é uma mudança bem recente. Até pouco tempo era 30 dias depois dos 180, poderia ser até 210. Nós estamos querendo mudar isso para 90, para 120, para 30. Isso vai depender mais de vocês, dos municípios, né? Do tempo que é necessário para essa inscrição, em especial a inscrição municipal. Está em discussão lá no Comitê Gestor, né? O Mike sabe dessa discussão, a CNM sabe dessa discussão, né? A gente tem que ver com o pessoal do CGSIM da regularização, né? A ideia é diminuir isso. Já diminuímos um pouquinho, vamos diminuir mais, se for possível. Né? E a empresa fora do início de atividade, né? A empresa que já está funcionando, né? Ela tem até o último dia de janeiro para fazer essa opção, anualmente. Né? E o efeito é a partir do primeiro dia do ano calendário, que ela fez essa opção. Né? Uma observação que tem aqui é que o agendamento da opção pelo Simples Nacional foi extinto agora, em julho de 2019. Né? A gente extinguiu o agendamento por falta de uso. Era uma quantidade muito pequena de empresas que usavam esse agendamento. Né? Mas a gente vai manter um arquivo que é enviado anualmente para os municípios. Né? A CNM bateu bem forte nisso. Né? E a gente vai manter, né? A gente, que eu digo, é a Receita Federal, que eu sou do Comitê Gestor, vai manter esse arquivo, né? Enviado em outubro, início de outubro, para os municípios. Mas o agendamento mesmo acabou. A resolução 147 acabou com esse agendamento. Bom, na Lei Complementar 123 também a gente tem um rol de empresas que não podem se beneficiar da lei, né? E um rol de atividades que não podem optar pelo Simples Nacional. Né? Quem não pode ter os benefícios da lei também não pode ser do Simples Nacional. Coloquei alguns exemplos aqui, né? Empresa de cujo capital participe outra pessoa jurídica, empresa com a filial da pessoa jurídica com sede no exterior, que participe do capital de outra empresa, cooperativa e salva de consumo, bancos, sociedade anônima, etc. A lei fala uma série de situações. Né? E não podem optar pelo Simples Nacional empresas com atividade financeira, que tem sócio domiciliado no exterior, mas eles estão querendo fazer MEI para quem mora no exterior. Não sei como é que está isso não. Não pode ter débito com INSS ou Fazenda Pública. Não pode fazer importação ou fabricação de automóveis, motos. Essa lista é grande dos que não podem. Né? Mas tem uma lista grande dos que podem. Né? Afinal, já somos 13 ou 14 milhões, né, de empresas no Simples Nacional. Bom, os limites. Todo mundo sabe, né? No Simples Nacional, o limite de receita bruta é, né, federal, né? Os tributos federais é 4 milhões e 800 mil reais por ano. E existe um limite adicional para as empresas que fazem exportação. Ou seja, pode chegar até 9,6 milhões. As microempresas têm um limite de 360 mil e no início de atividade esses limites são proporcionalizados. Para os estados e municípios, né, existe um sublimite estadual de 3,6 milhões.
Para os estados que têm PIB menor do que 1% do PIB brasileiro, existe a opção de entrar num sublimite mais baixo ainda de 1,8 milhões. É opcional, né? E obriga aos municípios que estão nesses estados. Santa Catarina não optou, nem tem menos de 1% do PIB, não poderia optar, né? Então aqui o sublimite é 3 milhões e 600 mil. E no início de atividade esses sublimites são proporcionais. Hoje é quarta-feira. Segunda-feira eu recebi uma ligação de um assistente do secretário de Fazenda do DF. Ele quer saber se eles podem ir para o sublimite de 4,8 milhões. Eles não podem, né? Mas eles estão querendo, estão pensando. Então não sei se eles vão querer, junto com os outros estados, articular isso. Não sei se é benéfico, né? Mas o DF já está querendo. Não sei se existe informação de outros estados, né? Foi só uma ligação para troca de ideia, né? Ele queria saber se a lei já permite. Não, mas ele leu lá um artigo, ele quis entender que permitia, eu falei para ele que não. Mas já é uma vontade, né? Estou só colocando isso aqui como uma novidade que pode aparecer ou não. Eu ainda não tinha escutado falar de outros estados, não sei São Paulo, né? Se já teve. Ele mencionou São Paulo, né? Não sei se tem informação, se foi contato, que também teria o interesse desse sublimite maior. Ou não ter o sublimite, né? Ficar igual ao Tributo Federal. O que acontece com as empresas que ultrapassam o limite? Né? Isso aqui é bem parecido para os sublimites. Eu coloquei essa informação. Né? Quem ultrapassar até 20%, a exclusão ocorre no ano do calendário posterior. Ou seja, se ele ultrapassar agora em setembro, o limite sensacional, em até 20%, ele fica até o final do ano no Simples Nacional. Dia 1º de janeiro de 2020, ele é excluído do sistema. Se ele ultrapassar 20% do limite de receita bruta, a exclusão é no PA, no período de apuração posterior, ou seja, seria no mês seguinte. Tá? Isso, quando esse ultrapassagem do limite é no ano de início de atividade, se for até 20%, a regra é a mesma, a exclusão no ano do calendário posterior. Contudo, se ele ultrapassar 20%, no ano de início de atividade, essa exclusão retroage ao início de atividade. É bem complicado, né? Porque ele ficou alguns meses no Simples, de repente ele... você nunca foi do Simples. Né? Sublimite acontece a mesma coisa, né? Quando ele ultrapassa o sublimite até 20%, ele é... só que o nome aqui muda, né? Ele é impedido de recolher ICMS e ISS no ano calendário posterior. Se essa ultrapassagem for mais do que 20%, o impedimento de recolher o ICMS e ISS é no PA posterior. E no início de atividade, é mais ou menos a mesma regra. Até 20% é impedido de recolher o ICMS e ISS no ano calendário posterior. E aqui vem mais um problema, né? Se for passar de 20%, o impedimento de recolher retroage ao início de atividade. Então, o que acontece na ultrapassagem de limite, ocorre a mesma coisa na ultrapassagem do sublimite. Só que em vez dele ser excluído do sistema, ele fica impedido aqui do sublimite de recolher ICMS e ISS dentro do Simples Nacional. Vou falar rapidinho aqui do cálculo, que a gente tem que chegar. Assim, eu trouxe poucas novidades, porque realmente não temos muitas novidades, mas as que tem, e que eu saiba, estão aqui. Vou falar rapidamente aqui do cálculo. Bom, o cálculo no Simples Nacional, a partir de 2018, né? Ele mudou, era a escadinha, acabou a escadinha, ficou a alíquota progressiva, né? É o cálculo com base em alíquotas efetivas, calculadas com base nas alíquotas nominais. Então, o anexo 1 a 5, que estão lá na lei, são alíquotas nominais. Para você usar aquilo, você tem que transformar em alíquota efetiva. E o valor devido no mês é a receita bruta do PA vezes a alíquota efetiva. Isso aqui são cálculos, né? O PG-10D faz isso aí, não só num caso simples, como nos casos bem complexos, são muitos. Eu diria que poucas pessoas sabem calcular ali o valor do Simples Nacional nos casos complicados.
tirando o Maico, acho que nem o Maico, né? Aqueles casos, vários estados, ultrapassa o sublimite aqui, passa o ISS de 5% lá, meio complicado, mas nos casos simples é só utilizar as fórmulas aqui. É a receita bruta do PA vezes a alíquota efetiva, né? O cálculo da alíquota efetiva, você usa a receita bruta dos 12 períodos de apuração anteriores ao mês que você está calculando, multiplica pela alíquota que está lá nas tabelas, anexo 1 a 5, tira a parcela a deduzir e divide pela receita bruta. É o cálculo. Né? Quando está no início de atividade, essas regras são proporcionalizadas. Né? E a receita bruta do PA pode ser pelo regime de caixa ou competência. Mais uma vez, o nosso amigo Maico quer levar esse assunto para o comitê gestor. Ele quer discutir o regime de caixa do ISS. Está na pauta da próxima reunião. Você vê, os assuntos do município chegam todos no comitê gestor via o representante dos municípios. Em geral, o representante é da CNM e para os municípios de capital o representante vai da Abrasf. Eu vou falar disso mais para frente um pouquinho. Então, a regra geral dos anexos, né, eu acho bem complicado a leitura do artigo 18 lá da lei. Então, vai para frente, vai para trás, atividade para cá, para lá. Né? Mas, basicamente, o anexo 1 é comércio, o anexo 2 é indústria, e o 3, 4 e 5 vocês devem conhecer, talvez, bastante, ou não, quem trabalhar isso, que são todos de serviço. Né? Então, tem serviços que estão listados no artigo 18, parágrafo 5º-B, alguns no 5º-D, outros no 5º-E. É tudo serviço aqui do anexo 3. O anexo 4 ele foi feito basicamente para as empresas prestadoras de serviços de construção, vigilância, limpeza, conservação, porque a contribuição previdenciária patronal não está incluída nas empresas que estão nesse anexo. E foi incluído aqui os advogados, né? Por algum motivo. E tem os serviços do artigo 18, parágrafo 5º-I, que são os chamados serviços intelectuais. Veterinária, engenharia, auditoria, jornalismo e outros. Apesar de ter alguns intelectuais também no anexo 3. E para isso, né, foi criado o tal do fator R. Né? O que é o fator R? É um cálculo que foi feito para as empresas serem tributadas ou no anexo 5 ou no anexo 3. A parte de serviços, né? Então, o fator R é a folha de salário dos 12 últimos meses dividido pela receita bruta também dos 12 últimos meses. Esse conceito, até na resolução de folha de salário, foi ampliado recentemente, esse ano, né? Era a folha de salários, agora é todo o custo da mão de obra. Foi só uma evolução conceitual na resolução, porque a lei já previa isso. Se pegar só a folha de salários, ela é menor do que esse custo de remuneração dos empregados a serviço da empresa. Né? Então, o fator R serve para a migração da tributação das empresas entre o anexo 3 e 5. Se o fator R for maior ou igual a 28%, as empresas de serviço do 5º-I, que são tributadas no anexo 5, elas serão tributadas no anexo 3. E se o fator R for menor que 28%, algumas empresas do anexo 3 vão para o anexo 5. Né? As do 5º-B, algumas do 5º-D, migram para o anexo 5. É mais uma complicação de colocar no Simples Nacional. Né? Mas está funcionando. O PG10 decalcula e costuma não dar errado. Vou falar um pouquinho do Comitê Gestor do Simples Nacional. Né? O tratamento diferenciado e favorecido que está previsto na Lei Complementar 123, ele tem 3 comitês de gestão desses assuntos, né, na Lei Complementar 123. O que afeta a nós, o que é mais afeta a nós que estamos aqui, é o CGSN, né, Comitê Gestor do Simples Nacional. Ele tem
a função de regulamentar o Simples Nacional. Se você for ler a Lei 123, várias vezes ele diz de acordo com o Comitê Gestor do Simples Nacional. É aqui que a gente trabalha. Né? Existe o CGSIM, né? Parece que em vários municípios a parte tributária e a parte de legalização está junto. Né? Então o CGSIM é um Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e de Legalização de Empresas e Negócios. Até o nome do Comitê de Simplificação é complicado, é grande. Né? E tem o Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas. Então, esses dois comitês, eles têm assuntos específicos para tratar na lei. O Fórum trata de qualquer outro assunto que não sejam esses. Né? Recentemente, recebemos um convite do Fórum das Micro e Pequenas Empresas para discutir o regime de drawback, que é o regime aduaneiro no Simples Nacional. Eu não sei nada de drawback, não sei se alguém aqui sabe. Né? Mas a gente começou a dar uma estudada, ver com o pessoal, e nós simplesmente rejeitamos o convite. Não, nós não vamos falar de drawback no Simples Nacional no fórum, porque o fórum não debate assunto tributário. Né? Assunto tributário é aqui. Porque senão tudo que a gente quiser discutir de assunto tributário, o fórum vai querer buscar. Então o fórum tem muito assunto para tratar com as micro e pequenas empresas. O fórum tributário é o CGSN. Tá? E o que é o CGSN, né? A lei diz que ele é vinculado ao Ministério da Fazenda, que acabou, né, agora o Ministério da Economia, né, composto por 4 representantes da Receita Federal do Brasil, 2 dos estados e 2 dos municípios. Isso é o CGSN. Né? A composição hoje é a seguinte: são 4 da Receita Federal, os dos estados são indicados pelo CONFAS, dos municípios, um é indicado pela Abrasf e outro pela CNM. É esse comitê que aprova as resoluções, a regulamentação do Simples Nacional. Né? Ele que tem a competência legal, está na lei, de regulamentar opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança administrativa, recolhimento e demais itens relativos ao Simples Nacional. É o Comitê Gestor do Simples. Né? O Comitê Gestor do Simples está previsto na Lei Complementar 123 e o Decreto 6038 ele instituiu. Ele disse o que é o comitê. Basicamente repete a lei, mas diz algumas atribuições. Né? Diz que o Comitê Gestor delibera mediante resolução. Então aquelas resoluções que hoje está na 148, eu acho, né? São todas aprovadas no Comitê Gestor. São todas votadas lá. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional participa desse comitê, mas ela não tem direito a voto. Ela é responsável pelo apoio e assessoramento jurídico. De vez em quando saem alguns pareceres, até de interesse dos municípios, de ISS, né, no Simples Nacional, feitos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Dentro do Comitê Gestor, aqui o Comitê Gestor do Simples Nacional, participam lá secretários de Fazenda, em geral. Né, tirando a CNM, que é um consultor da CNM, em geral são secretários de Fazenda, de Finanças. Né? Mas existe um fórum técnico para as discussões, que é a Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional. É lá, é o fórum onde ocorrem as discussões técnicas e são produzidas as regulamentações. Então as pessoas que estão lá, que escutam quem elas estão representando, que fazem as resoluções, minutam, lá são discutidos os assuntos que são aprovados no Comitê Gestor. Né? Essa Secretaria Executiva, ela se reúne periodicamente, tem os mesmos representantes, não as mesmas pessoas, os mesmos representantes, as mesmas entidades, né? É a Receita Federal, Confaz, a Abrasf, CNM, e é ela que trabalha as resoluções do Comitê Gestor do Simples. O Comitê Gestor do Simples, o presidente, costuma ser o secretário da Receita Federal. Não sei se vocês acompanharam aí recentemente, ele foi exonerado porque vazou que queria implementar o imposto sobre movimentação financeira. Então a gente está sem presidente do Comitê Gestor. Mas já foi anunciado o novo secretário da Receita Federal,
e ele que deverá ser o presidente do comitê gestor, ou que ele vai indicar. Ou vai ser o secretário da Receita ou o secretário adjunto. Né? Imagino que vai ser o próprio secretário, o presidente do comitê. Mas a Secretaria Executiva continua funcionando. A gente tem uma reunião do comitê gestor, ou seja, vão sair resoluções dia 3 de dezembro, que é quando está marcada a próxima reunião do comitê gestor. Antes, a Secretaria Executiva discute. E dentro dessa estrutura da Secretaria Executiva, a gente tem alguns escritórios do Simples Nacional. Nós temos o escritório do Simples Nacional em São Paulo, que trata só de assuntos de fiscalização. A Sati, que está aqui com a gente, trabalha lá. Né, vai fazer uma palestra aí daqui a pouco para vocês. Né? Nós temos um escritório em Curitiba que cuida de quase tudo, menos fiscalização. Eu não sei se vocês já escutaram falar em especial do escritório de Curitiba. O escritório de São Paulo só escuta quem está na fiscalização. Né? E em Recife a gente quer implantar um escritório que seja especializado só no MEI. Mas ainda, dificuldades são sempre as mesmas. O pessoal, a gente só tem espaço, né? Mas o MEI, a arrecadação é pouco, a gente quer um representante do Estado, o Estado só recebe R$1 por cada MEI que paga. Mas nós estamos tentando implantar lá em Recife esse escritório especializado em MEI. Né? Como é feito o atendimento do Simples Nacional por esses escritórios, né? Atendimento por e-mail, não sei se alguém aqui já fez esses atendimentos, né? A equipe dos escritórios são bem pequenas, pequenas mesmo, né? E para o contribuinte tem o Fale Conosco do Simples Nacional ou ouvidoria da Receita Federal. A estrutura é bem pequena, né? Nós temos 4 pessoas em Curitiba e 4 ou 5. 5, mas vai voltar para 4 em São Paulo. Então, pouca gente, esse pessoal faz atendimento e desenvolvendo os aplicativos do Simples Nacional. Né? São Paulo, especificamente o Cefisc, vocês vão ter a palestra agora sobre o FAP. Né? Daqui a pouco a Sati vai falar para vocês. Bom, as resoluções do comitê gestor elas são votadas em reuniões presenciais. Em alguns casos urgentes, a gente convoca uma reunião por e-mail, só para aprovar um assunto específico. Né? Para aprovar uma resolução, precisa ter 3/4 dos votos. Ou seja, Receita Federal sozinha não aprova nada, Estado e município juntos não aprovam nada. Tem que ter pelo menos 6 votos. Ou seja, ou a Receita e os Estados, ou a Receita e os municípios, ou todo mundo. A gente trabalha sempre para as resoluções do Comitê Gestor serem aprovadas por todos os votos. A Secretaria Executiva discute bastante as resoluções e a gente só leva para o comitê o que está aprovado lá por todo mundo. Né? É por convencimento, né? Não é por votação na Secretaria Executiva. Não é imposto. Né? E na votação virtual tem um problema. Se alguém votar contra, não passa. Recentemente nós incluímos o motorista de aplicativo independente com atividade permitida ao meio. Né? Fizemos uma votação virtual para isso, todos aprovaram. Se tivesse um lá, sou contra, acabou só uma reunião presencial. Bom, aqui é um resumo de tudo que eu já falei do comitê gestor. Podemos passar. Falar rapidamente aqui do MEI. O que é o MEI? Né? É um empresário individual, está previsto no artigo 966 do Código Civil, né? Ou empreendedor industrial, comercial de serviço no âmbito rural. É um tipo de microempresa, tem um limite de receita de R$81 mil, é proporcional ao limite de atividade, e o objetivo, pelo menos o que está escrito na lei, é a formalização de pequenos negócios e a inclusão social e previdenciária. Né? Existem vários defensores do MEI, em especial o SEBRAE, que quer sempre aumentar o limite, ele quer sempre aumentar do MEI. Vou até passar aqui. Né? Porque as atividades que podem ser MEI, né, são definidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Né? O comitê determinará as atividades autorizadas a optar pelo CIMEI, né, para evitar a fragilização das relações de trabalho e a incidência do ICMS e do ISS. Está na lei. E não pode ser MEI, quem tem mais de um empregado, mais de um estabelecimento,
as startups, empresas tributadas pelo anexo 5 do Simples Nacional, quem participe de outra empresa como titular, sócio, cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante de serviços relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Então, não pode ser MEI isso aqui. O que o Sebrae quer? Aumentar o limite de receita do MEI, aumentar o número de empregados do MEI, aumentar as atividades do MEI. Né? A gente não é contra, a gente só faz o estudo técnico. Né? Mas quando é a negociação, é conversa, mas eles também têm bancada. Né? Algumas coisas são aprovadas no Congresso, aí não tem muita conversa. Mas por enquanto o MEI, até 81 mil, só um empregado. A gente já teve reuniões no Ministério do Trabalho, na política de crescimento de empregos, para permitir mais de um empregado no MEI e junto aumentando a receita bruta dele. Mas isso é só discussão. Né? As atividades permitidas ao MEI estão no anexo 11 da Resolução 140. Né? Em janeiro eles fazem um enquadramento, né, quem quer virar MEI, ou é na inscrição via portal do empreendedor. Né? E essa opção pelo regime do MEI é retratável para todo o ano calendário. Né? A tributação no MEI, né, é 5% do salário mínimo para a Previdência. Isso não paga nada. Né? Já foi 11%, querem voltar para 11%. Isso aí é para cobrir a contribuição previdenciária da pessoa do empresário individual. Né? Para o Estado vai R$1 e para o município 5. Né? Na lei fala que não se aplica redução ou isenção de ICMS, já é pouco, né? E isenções específicas para as micro e pequenas empresas também não são utilizadas para o MEI. Além disso, o MEI que contrata um empregado, ele só paga a contribuição previdenciária de 3%. Normal é 20%. Né? Então o MEI é barato, muita gente quer, só que a lei fala que o MEI é formalização de pequenos negócios, inclusão previdenciária e social. Tem muita gente que tem cobertura previdenciária e é MEI. Né? Isso a gente está discutindo para ver se a gente tira do regime. Se o Mike quiser abrir um MEI, ele pode. Poderia, em tese, se ele fosse aposentado. Né? Eu acho que ele já é coberto por regime de previdência, então ele não poderia ser. Não pode. Né? Então vamos avançar mais um pouquinho. Né? Isso aqui eu só copiei aqui porque eu achei que tinha interesse para os municípios. Né? O MEI, sede do estabelecimento. O MEI poderá usar a sua residência como sede do estabelecimento, quando não for indispensável a existência de local próprio para o exercício de atividade. Até aí tudo bem, né? Mas aqui embaixo fala que a tributação do IPTU deverá assegurar tratamento mais favorecido ao MEI, para a realização de sua atividade no mesmo local em que residir, mediante a aplicação da menor alíquota vigente para aquela localidade, seja residencial ou comercial nos termos da lei. Existe isso na prática? Em algum município? Sim? Oi? Sim. Então eu posso abrir um MEI lá só para pagar menos IPTU? Sim. Né? Ok, então muitas coisas da lei do MEI são aplicadas para isso, né? O cara abre um MEI para ter desconto no carro, para ter plano de saúde, para comprar celular mais barato. Então o MEI é uma política bacana, importante, mas eu acho que teria que ser só para quem é MEI mesmo, né? Não para quem quer comprar carro com desconto. Né? Vamos avançar mais um pouco. Falar rapidamente aqui sobre o processo de consulta, que o tempo aqui já está gritando. Né? O processo de consulta, né, está previsto, do Simples Nacional está previsto na Lei Complementar 123. Né? Regra geral, consulta é para a Receita Federal. As exceções, né, se for ICMS é do Estado ou do DF, se for ISS é no Distrito Federal, no município, e o pessoal lá de Pernambuco gosta de incluir o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. É como se fosse um município, mas não é. Há pouco tempo eu nem sabia que existia essa figura, né, Distrito Estadual. Né? Quem pode fazer a consulta? É o sujeito passivo da obrigação tributária principal acessória ou a entidade representativa, se houver previsão na legislação do ente. Tem muita gente querendo fazer consultas no MEI, né?
Em especial, lá para a Receita, outros órgãos públicos querem fazer consultas. Né? Pela lei, em tese, não pode. A gente acaba respondendo, mas não na forma de consulta. Né? Detalhes da consulta. Consulta é feita para o ente errado e ineficaz. Se a consulta contiver elementos mais de um ente, ele tem que separar essa consulta. Ele não pode fazer a consulta tudo para o mesmo ente, tudo para o Estado, tudo para a Receita, tudo para o município. Se envolver mais de um ente, o que ele quer perguntar, tem que fazer separado. O processo de consulta obedece à legislação de cada ente, salvo se houver colisão com o que está regulamentado no comitê gestor. Né? A solução da consulta deve ser resolvida em instância única e é possível recurso de divergência se tiver previsto na legislação do ente. Não sei se aqui alguém responde consulta, mas a resolução do comitê gestor fala um pouquinho sobre o processo de consulta. Vou falar aqui rapidamente sobre convênios, né? No Simples Nacional, né? Regra geral, né? Os processos judiciais são ajuizados pela União, representado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Estados, DF e município auxiliam, não sei se isso acontece em algum caso prático, né? A PGFN para os tributos de suas competências. As exceções: mandado de segurança contra a autoridade coatora, né, dos estados, DF e município, ações exclusivas de tributos de competência estadual do DF e municípios e convênio. Né? A figura do convênio é interessante. Né? A PGFN poderá delegar aos estados e municípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal e cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais. Para isso, é obrigado a ter convênio. Acho que muitas prefeituras aqui devem ter esse convênio com a PGFN. Né? Tem dois tipos de convênio, o parcial não é mais necessário, né? Mas o integral, débitos constituídos pela declaração do contribuinte, PJ das índices e meio, ou o lançamento de ofício, pelo CEFISC. Para fazer isso, é necessário ter o convênio integral. Né? As informações completas sobre o convênio estão nesse comunicado aqui. Comunicado do Comitê Gestor do Simples Nacional, da Secretaria Executiva, 15 de 9 de maio de 2019, que foi atualizado agora, dia 18/9. Né? Atualmente, 7 estados e 313 municípios possuem convênio com a PGFN. Certo? Vou mostrar aqui o portal do Simples Nacional. Todo mundo conhece, né? Quem não conhece o portal do Simples? Ninguém. Tá, tem o endereço lá, todos já conhecem, né? Tem o serviço para contribuinte e informações estatísticas, né? E para os entes federados, né? Tem o portal dos entes federados, que aí precisa acessar, precisa ter a certificação para serviços específicos. O portal ele é mais para o contribuinte. Né? Então, o portal tem informações sobre legislação, tem os manuais, fala sobre convênios, tem estatísticas, tem perguntas e respostas sobre o Simples Nacional e sobre o MEI, tem notícias, tem a agenda tributária, tem o Fale com Simples, que é muito importante, né? Ouvidoria, Fale Conosco, né? E tem os serviços para os contribuintes. Está separado os serviços do Simples Nacional para os serviços do MEI, né? Opção, declaração, cálculo, parcelamento, restituição, compensação. Está tudo lá no portal para o contribuinte. O portal costuma funcionar bem, de vez em quando dá problema de engarrafamento. Né? Mas ele funciona bem. Essa é a cara do portal, acho que todo mundo conhece. Né? Essa aqui é a cara do portal de entes federados, que é para a administração tributária. Isso aqui é a cara com a minha senha, né? Com os acessos que eu tenho. Cada um vê isso de uma forma diferente, de acordo com os acessos que você tem. A ideia aqui era só para mostrar a existência. Em 2 minutos só. Alterações e projetos. O que a gente implementou esse ano de alteração e legislação? Né? A produção de efeitos do desenquadramento do MEI. Isso aqui era confuso. Era um ano seguinte, se ele pedir a opção, no ano seguinte, se for feito de ofício. Nós igualamos isso. A partir de 2020,
Quando a atividade foi excluída do MEI, ele não tem mais direito a permanecer no MEI, ou ele pede o desenquadramento ou a gente desenquadra de ofício. Para isso, né, nós acabamos instituindo o domicílio tributário eletrônico para o MEI. Agora o MEI está sujeito a isso. É uma alteração desse ano também. E a redução de 210 para 180 dias, a gente já falou disso aqui, a opção do Simples Nacional é início de atividade, né, que a gente quer reduzir para uns 90, 30, o que for possível. O fim do agendamento, né, nós acabamos com o agendamento do Simples Nacional, agendamento da opção. Nós incluímos oficialmente o motorista de aplicativo independente como atividade permitida ao MEI e tivemos que fazer uma resolução voando para a opção retroativa do Simples Nacional, retroativo a janeiro de 2018, para quem tivesse aderido ao PERT. Isso aí foi confuso, mas foram poucas empresas que entraram, né? E a gente queria que ninguém fizesse essa solicitação, porque quem optou por essa opção retroativa e for ser deferida, ele vai ter que fazer todos os PG10D atrasados, pagar multa, moratória, pagar multa por atraso na entrega da declaração. Não achamos que isso é bom para o contribuinte, nem para a administração tributária. E ainda foi feito em meio papel a opção. Nós não temos nem esse número fechado de quantos pediram, em torno de 2.500. A gente tem uma lista próxima dos contribuintes, porque foi feito em meio papel, se o cara cadastrou errado, não está na nossa lista. O que deve ser feito ainda esse ano, né? A gente tem um grupo que faz o estudo da parte de KNAI, né? E faz das atividades permitidas ao MEI. Esse grupo vai se reunir agora em outubro. Com certeza a gente deve ter alguma alteração das atividades permitidas ao MEI para 2020. Né? Os sublimites, mas só para os estados que têm PIB até 1%. Né? O que eu já falei aqui para vocês também é a redução do prazo para início de atividade, para opção. Né? A gente está querendo obrigar a certificação digital aos contribuintes na parte do Simples Nacional, PG10D, para ele declarar, ele ser obrigado à certificação digital. Mas como tem alguns projetos do Serviço Público Federal sobre isso, não avançou. E aqui a malha PG10D. Meu tempo está acabando, mas eu tenho que falar um pouquinho da malha. Pode atrasar uns 3 minutos? Pode? Bom, o que está sendo feito de sistemas principal em 2019? Um deles, que infelizmente não chegou para vocês por falta de recursos, é o Data Lake do Simples Nacional. É um sistema gerencial, é um data warehouse, não sei se alguém conhece, para fazer consultas gerenciais do Simples Nacional. Ele foi implementado parcialmente na Receita Federal para o Simples Nacional, não ficou 100% pronto, que a gente utilizou recursos do SEBRAE, que é o nosso parceiro, às vezes a gente briga com ele, mas ele financiou alguns projetos na Receita Federal. Ele está pronto, mas ele está só dentro da Receita. Ainda não temos verba para disponibilizar para os entes federados. Existe esse sistema de informações gerenciais. A fiscalização de alta performance, a Sati vai falar daqui a pouco, e a malha do PG10D, que é um sistema que está sendo desenvolvido, vou falar rapidamente dela. Né? O que vai ser a malha do PG10D? Retificações a menor. Hoje, se o cara declara lá, num certo mês, 10 mil, depois ele vai lá e retifica para 1.000, essa declaração simplesmente cobre a outra e fica só a de 1.000. Né? Então, a malha do PG10D, que é baseado em outro sistema de malha da Receita Federal, retificações a menor do PG10D, elas vão cair nessa malha. Né? Então, os entes, Receita Federal, Estados e municípios, poderão reter essa declaração para verificação. E isso vai ser parametrizável por ente. Cada ente faz o parâmetro que achar mais interessante para ele, mas ele tem que dar conta do atendimento depois. Porque quando o ente segurar em malha uma declaração, essa declaração não vai para nenhum dos entes. Ou seja, o município segurou, ela não vai para o Estado, não vai para a Receita Federal, a declaração retificadora. A parametrização é basicamente redução absoluta e percentual de um certo tributo, de vários tributos, do valor total do tributo.
Então os municípios vão poder parametrizar só a redução de ISS, por exemplo. Né? Esse sistema ele vai fazer a intimação para o contribuinte. Se o contribuinte não fizer o atendimento da intimação, essa declaração retificadora não vai ser homologada e não vai ser carregada nos sistemas de cobrança. Ou seja, ela vai ficar retida em malha. Né? Haverá uma funcionalidade para o ente calibrar os seus parâmetros de malha. Por exemplo, o dia que essa malha chegar lá no seu município, que você quiser usar, qual o valor que eu vou botar? Redução de R$1.000 de ISS, de 2.000, de 500, de 10.000, de 20%, enfim. Então, você vai poder testar. Você põe um certo valor, aguarda as declarações que vai entrar e vê se esse valor é adequado para você. Né? A regulamentação da malha vai ser feita agora, vai ser aprovada pelo Comitê Gestor em dezembro. O sistema está em desenvolvimento, está quase pronto. Ele deverá entrar em produção no início do ano que vem. Porque eu acho que dezembro não é um bom mês para entrar em produção esse sistema, mesmo que ele fique pronto. Né? Para os anos seguintes, tem previsto o desenvolvimento do novo termo de opção, do sistema de exclusão do Simples Nacional, carga de débitos a maior quando o débito já está inscrito, escrituração fiscal do Simples Nacional, PG+D pré-preenchida, o Data Lake, que é o sistema gerencial que eu falei agora, para os entes federativos. Qual é o nosso problema? Dinheiro. Infelizmente, o dinheiro para desenvolvimento de sistemas está curto. E esses sistemas são bancados pela Receita Federal sozinha. E está faltando dinheiro mesmo para o desenvolvimento de sistema. Não é só do Simples Nacional, de todos os sistemas. E a lógica é que o Simples Nacional está sofrendo com isso. Esse assunto acho que vai ter que ir para o Comitê Gestor para se discutir. Problema orçamentário no Simples Nacional. Vou falar aqui rapidamente de estatísticas para encerrar. Hoje são 13 milhões e 600 mil empresas no Simples Nacional. Isso aqui é o número de um mês e pouco atrás, já deve estar nos 14 milhões. Né? Sendo que 5 milhões são do Simples e 9 milhões no MEI. Né? O MEI não para de crescer. Desde que o MEI nasceu, esse no gráfico aqui em azul, ele está sempre crescendo. Né? A quantidade de contribuintes. E a arrecadação do Simples Nacional, né, desde que ele foi instituído, está próximo aos 700 bilhões de reais, somando estados, Receita Federal e municípios. Né? Esse ano a gente deve chegar nos 100 bilhões de reais de arrecadação. Esse valor aqui de julho estava em 62 bilhões. Né? Era isso que eu queria falar para vocês. Acabou. Certo?